Olá, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos fazer a leitura do dia 233, referentes ao 365 dias do nosso ano. Vamos começar hoje a leitura do livro de Jó. Vamos fazer o capítulo 1, o 2 e o 3, até o versículo 26. Vamos também ler 1 Coríntios, capítulo 14, de 1 a 19. Passaremos então a Salmos 37, a partir do versículo 12 ao 26, encerrando com Provérbios 21, versículos 25 e 26. Vamos começar então? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão e durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhes disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Capítulo 3. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do céu, do seu alvorecer, e que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolheste, seios para que eu a mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou como a porto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo fica livre do seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso e não tenho sossego. Não tenho repouso, só tenho inquietação. 1 Coríntios capítulo 14, de verso 1 ao 19. Sigam o amor. E procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com os instrumentos inanimados, como a flauta, como a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então?
Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer um amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Salmos 37, do versículo 12 ao 26. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham um reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Provérbios 21, versículos 25 e 26. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Eu sou a Andréia, e é um prazer estar fazendo a leitura bíblica juntamente com todas vocês. Que Deus nos abençoe nesse dia.